Elas vieram para cá para distribuir o alimento mais doce que a natureza pode oferecer, ensinando sobre respeito, amor, convivência, comunidade. A Márcia gosta de falar que as abelhas pegam o sol e transformam em alimento, porque o sol alimenta as plantas que geram néctar, as abelhas colhem o néctar, fazem o mel e a gente consome. Então, né, Márcia? É um fechamento de ciclo, né? É um fechamento. Então, você consumindo o mel, você está consumindo o sol. O que é muito interessante é que, indo na fazenda, a gente consegue experimentar os meles, um em cada sua... eles isoladamente, a gente vai experimentando, vendo o que é, o que tem em cada um. Mas na hora que você traz eles pra cá, eles conversam de uma outra maneira e dá vontade de ficar fazendo uns cruzamentos aqui, de pegar isso com isso, com aquilo. Você realmente apresenta ele numa posição que não... É. O Eugênio, ele proporcionou para mim um dos momentos mais gratificantes, acho que da minha carreira como um todo. Além dele, assim, desde esse dia que ele trouxe os meles, a gente desenvolveu... Eu já usava mel da MB já há uns 5, 6 anos, mas quando ele me trouxe esses meles, nossa relação deu uma estreitada. E aí eu lembro que umas 2 semanas depois que ele trouxe os meles, eu fiz para ele esse prato. E eu não esqueço a cena, porque eu estava na boqueta aqui, ele estava sentado numa mesa aqui do lado. Quando a gente levou a sobremesa, eu me afastei e fiquei olhando para ver qual que seria a reação, né? E a Márcia, a esposa dele, na hora que provou, começou a cair uma lágrima. Então, cara, na hora que isso acontece, assim, você tem a primeira sensação de dever cumprido, segundo uma sensação de, poxa, o mesmo carinho que a gente tem com fazer isso aqui, chegar para o cliente e trazer uma emoção, você fazer despertar a mesma coisa com um produto que o cara está trabalhando há 10 anos, é a vida dele, entendeu? Então, putz, essa conexão foi uma das coisas mais gratificantes que eu pude ter. Foi, poxa, faz sentido realmente esse trabalho todo. Esse barulho que a gente está ouvindo daqui São as abelhas. são as meninas agitadas já. São elas dando boas-vindas. É isso? É É isso. isso. Vamos ver se aumenta lá. Então aqui é só mel, olha que beleza, tá tudo fechado. Então a gente tem os casulos aqui, ela enche de mel, depois que ela enche de mel ela põe a cera. Então isso que a gente chama de opercular. Aqui elas estão trabalhando enchendo de mel, olha quanta abelha trabalhando aqui, olha. Depois que elas encherem elas vão fechar. Pena que no filme não sente o cheiro, né? Porque o cheiro do mel aqui tá muito forte, né? Nossa! Incrível, né? Esse cheiro é inebriante, né? É o cheiro dessas montanhas aqui, é o cheiro da É mantiqueira. o cheiro do nosso terroir. É isso que a gente sente no mel? É isso que a gente sente no mel. É o gosto do local. A gente tinha uma ideia, eu tinha uma ideia de vender a fazenda e eu recebi a visita de um apicultor. Esse apicultor me convenceu que antes de eu vender a fazenda eu tinha que saber a vocação da minha terra. E me deu uma primeira colmeia. E me falou, coloca naquelas pedras. Meses depois, eu passeando a cavalo com esse aqui, a gente olha para aquela caixa e vê que ela estava explodindo de mel. Por incrível que pareça, o mel que a gente consome, que está em todos os supermercados, é de uma abelha exótica que não tinha no Brasil. Misturaram a abelha africana e europeia e criou-se essa super raça que tomou conta do Brasil, da América Central e chegou até o Canadá. E o mel que a gente consome não é mais abelha brasileira. Surpreendente, né? No mundo existem cerca de 20 mil espécies de abelha, sendo 400 sem ferrão. Das 400 espécies de abelhas sem ferrão, 300 são brasileiras. São dois mundos muito diferentes. O mel de ápice, o mel da abelha com ferrão, que está no supermercado, e as nossas abelhinhas brasileiras que fazem esses meles fermentados com acidez mais elevada,
né, com esse uma gosto de complexidade. madeira, né, enfim, com que servem Muito diferentes um do outro, né? Acho que que- principalmente isso. e né? que vão muito para a gastronomia. Esses meles de abelha nativa, eles têm uma característica muito diferente daqueles que são os comuns, que é São o os meles de apis. meles de apis. Esses meles eles acabam fermentando espontaneamente Uhum. e eles têm um teor de acidez muito interessante. Então, além de ter a doçura e aquela nota do própolis, da natureza do próprio mel, eles trazem ainda uma complexidade a mais com essa acidez. Cara, Então, aí ele faz Provei deve fazer essas coisas todas, enfim, vi esses processos, mas nunca imaginei ele num prato assim. Agora, a ideia é comer tudo junto assim. Por favor. Interessante. A couve-flor com o doce, com o ácido. Nossa. É legal demais. Esse purê aqui embaixo com o mel fica muito... E como é que você encara esse negócio de colocar mel na tua cozinha? Pra você... Assim, eu acho que tem primeiro ponto interessante dessa especificidade que a gente tem com a variedade de abelhas que a gente tem, acho que no Brasil. Então, quando você vai falar um pouco de valorização de produto nacional, eu acho que a parte dos meles está como protagonista, assim. Uhum. Né? A gente tem uma variedade tão grande e com produtos tão interessantes que acho que a aposta é colocá-los em evidência cada vez mais. É como se eu fosse um pintor, tivesse uma paleta com 5 cores, de repente me abriu mais 30 cores. Então, olha lá, Maurício, maciota. o Carlos está abrindo, o Carlos soltou aqui, nós vamos agora abrir a colmeia. Boa. Então, aqui nós temos os discos de cria e aqui nós temos os potes de mel, esse daqui, e de pólen, esse daqui. Mas lá Esse embaixo é o mel tem... saindo na seringa, ó. Vocês vão experimentar. Maurício, a dá fruta tua no mão pé. aqui, ó. Experimenta Esse ele. é o mel de mandaçaia direto. Da da caixa caixa. para cá, não deixamos caixa nem pra fermentar boca. ainda. Da caixa pra boca, Carlos, fresco. Ele não tem nem a fermentação. Não, é igual a fruta no pé, da caixa pra boca. Puro, direto. Então, essa mandaçaia é a abelha que não pica. É a abelha que não pica, é a Ou abelha seja, nativa brasileira. Abelha nativa brasileira, pacífica, Mansa. tranquila, que a gente não precisa daquela roupa toda. Nada. Nossa, é muito legal isso. O Senar tem uma atividade aqui na nossa região muito forte. E é incrível que em áreas diversas, por exemplo, na fazenda do meu pai, eles deram curso de tratorista. Aqui na nossa fazenda eles deram curso para abelhas. apicultura. Chegaram a dar, inclusive, curso de abelhas nativas aqui. Então, O campo precisa de formação, as coisas evoluíram muito. Por exemplo, inseminação não é uma coisa tão simples para você aplicar numa fazenda pequena igual a nossa, né? Uma microfazenda. E a gente pôde porque esses cursos proporcionaram aos nossos funcionários, ao a nosso pessoal, possibilidade de fazer trabalhos que eles jamais imaginariam que seriam capazes no dia a dia aqui dentro da fazenda. Então, as abelhas trouxeram para nós, aí na terceira idade, ou perto da terceira idade, algo que faz sentido. E isso dá um prazer enorme, a gente trabalhar com as abelhas. E a gente quer levar isso ao público, a gente quer que as pessoas conheçam a nossa riqueza, o nosso ouro líquido, provem esses produtos e saibam quão complexo é esse produto e quanto prazer ele pode nos dar.